Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Mais uma vez, bom dia, caros ouvintes. Eu sou Camila Pinto e estamos aqui juntinhos nesta manhã de domingo para mais um episódio do Sementinhas do Amanhã. Ainda não estamos com o estúdio cheio, mas está cheio de amor, de alegria, de bom ânimo para mais um episódio desta manhã. Vamos então com os nossos bom dias. Bom dia, Tia Mari. Bom dia, Cá. Bom dia a todos que estão em casa nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos. Vamos aproveitar essa manhã maravilhosa para aprender um pouquinho, né? Para nos conectarmos com Deus, com a espiritualidade amiga e assim ter uma semana maravilhosa. É isso aí. E vamos para a nossa sementinha do amanhã. Bom dia, Caio. Bom dia, tia Camila. Bom dia, tia Mari. Bom dia. Bom dia, gente aí de casa. Vamos essa parábola maravilhosa. Isso aí. Até o final. Como foi sua semana, Caio? Foi bem? Tudo bem. Então tá bom. Férias já acabaram, já voltaram às aulas. Opa! Espero que todo mundo tire notas boas, porque semana que vem já começam as provas. Ah, é isso? Na minha escola. Na minha escola, daqui 1 ou 2 semanas já começam as provas. Muito bem. Então vamos para nossa parábola de hoje. Antes vou dar um spoiler. Pense numa pessoa insensata. O que é uma pessoa insensata? Que não tem senso. Que não tem senso, nossa. Não tem senso de caridade, fé, de humildade. Eu não sei, mas então como que chama a parábola de hoje? A parábola do rico insensato. A parábola do rico insensato. Onde que a gente encontra, Caio, essa parábola? Em qual evangelho? No evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versículos de 6 a 21. Muito bem. Capítulo 12, né, a gente fala, 12. Né? Capítulo 12, versículos de 6 a 21. Sim. Muito bem, então vamos começar a ler? Aí, pensa numa pessoa insensata. Aí ela junta muita riqueza, aí morre e não tem nenhuma riqueza. Escuta, você vai contar assim, resumir sem nem ler a parábola? O que acontece com ela? Então vamos ler. Vamos. Conta pro povo lá em casa como a história dessa parábola que Jesus contou pra gente. Ok. Então vamos lá, pessoal. Hoje a parábola é do rico insensato. Havia um homem muito rico que possuía muitas terras. Centenas de escravos trabalhavam nelas. Grandes e muitas eram as plantações de trigo, muito bem preparadas. Eram também os campos em que os escravos cuidavam da cultura, do centeio, da cevada e da ervilhaca. Os vinhedos se estendiam pela planície imensa. Os pastos verdes, onde os rebanhos se multiplicavam, iam até as montanhas distantes. E cada vez mais o homem se enriquecia. Exportava seus produtos para países vizinhos. Os mercadores de Tiro, de Sidom, de Esmirna e de Damasco estavam sempre em sua casa, realizando e combinando grandes negócios. O rico fazendeiro havia mandado construir grandes depósitos para suas colheitas, mas os celeiros, embora enormes, já não eram suficientes para as colheitas, para armazenar os frutos de seus campos de cultura. Um dia ele pensou: que farei? Os celeiros já estão pequenos, não tenho mais onde recolher tantos frutos. E preocupado com suas colheitas cada vez maiores, resolveu derrubar os celeiros e construir outros muito maiores. Mandou chamar os melhores construtores do país e foram edificados vários celeiros gigantescos. E o grande agricultor
ficou satisfeito quando contemplou finalmente, as novas e imensas construções em sua rica e bem cuidada fazenda. Agora estava tranquilo. Os celeiros eram enormes e neles caberia toda a produção de seus campos, de seus amigos, aos construtores e aos seus servos. Agora poderei viver tranquilo muitos anos. Os celeiros podem armazenar todas as colheitas e tão cedo não será preciso aumentá-los. Posso agora, finalmente, viver sossegado, pensar somente na exportação de meus produtos. E à noite, muito satisfeito, antes de deitar-se, ao invés de orar, assinava e dizia a si mesmo: ó alma, tens em depósito muitas riquezas, para muitos e muitos anos. Descanse, come, bebe, alegre-te. E o rico deitou-se, muito orgulhoso de sua fortuna, confundindo corpo e alma. Tão grande era sua ignorância das coisas espirituais, deitou-se sem um pensamento em Deus. Só imaginava que poderia, daquele dia em diante, viver sem preocupações, pois teria riquezas acumuladas para muitos anos. Assim pensava o rico, mas Deus pensava de outra maneira. O rico pensava que era inteligente, mas Deus achava que ele era simplesmente um homem sem juízo. E nessa mesma noite, após a inauguração dos celeiros e os pensamentos de orgulho do rico, Deus disse: insensato, esta noite tua alma será chamada, e que tantos juntasses, para quem será? E sem que ninguém soubesse como, nem a que hora, nessa noite, o rico morreu, sem um gemido e sem uma prece, no seu leito luxuoso. Seus planos de tranquilidade para o futuro foram inúteis. Ele não sabia que o futuro pertence somente a Deus. De nada lhe valeram os celeiros recheados de frutos e cereais. Inútil foi juntar tanta riqueza sem nunca haver pensado em Deus, nem nas necessidades do próximo. Morreu sem fé e sem humildade no coração. Suas riquezas de nada lhe valeram na parte espiritual, porque ele nunca as utilizou para o bem dos outros. O que tem valor na eternidade ele não possuía, pois nunca havia juntado tesouros do céu, mas somente na terra. Assim é aquele, disse Jesus, terminando a parábola, que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Compreendeu, filhinho, a parábola do rico insensato? Compreendeu, filhinho? Compreendi. Então fala pra gente o que você entendeu dessa parábola. Calma aí, só um minutinho. E aí, Caio? Então essa parábola conta pra gente a história de um homem muito rico, Sim. que era muito preocupado só em ser mais rico. Só estava preocupado. Não, meus celeiros estão pequenos, eu vou ter que construir outros para exportar mais. A preocupação dele era produzir muito para vender muito, e aí ele produziu muito e o que ele tinha, os celeiros que ele tinha para guardar tudo que ele produziu já não eram suficientes, porque ele queria produzir mais, porque ele estava produzindo mais, então ele construiu mais celeiros e ele achou que então, com tudo aquilo de sementes, né, de frutos que ele produziu armazenados, aí ele ia poder descansar e usufruir de todo aquele luxo, de todo aqueles valores que a negociação daqueles frutos e cereais dariam para ele, certo? Uhum. Só que naquela noite como ele só se preocupava com a riqueza, ele foi dormir como se, assim, ele nem se preocupou, nem com nada, né? Nem com Deus, nem em pensar na sua vida.
achando que no dia seguinte ele ia ficar deitado lá debaixo da árvore, na sombra, na água fresca, curtindo, aproveitando, né? Mas o que aconteceu? Mais riqueza, né? Gerando mais riqueza, mais luxo. E aí, o que aconteceu com ele? Deus puxou a alma dele, né? Ele morreu, Deus puxou a alma dele. Deus puxa a alma, sentiu. Não. É que na palavra fala, Deus puxou a alma dele, né? Para o céu. Mas como ele não havia juntado tesouros no céu, ele veio para o céu cego. E mais uma coisa que eu não lembro. Então, na verdade, assim, ele achava que ele ia viver, aproveitar, na verdade, né? Ele iria aproveitar agora que ele tinha arrecadado muito ouro, muito dinheiro. Então, agora ele ia poder aproveitar, né? Descansar. Só que ele morreu. Ele morreu e como que era? Ele se preparou para a morte? Não, porque o futuro pertence só a Deus. E a gente se prepara para a morte? Porque se tem uma coisa que a gente sabe é que um dia a gente vai morrer. A gente vai desencarnar, certo? Mas ele se preparou? Não. Ele conversava com Deus? Não. Ele ajudava as pessoas? Não. Ele fazia caridade? Não. Ele pensava nos atos dele? Não. Ele procurava se melhorar? Não. E aí? Ô mãe, uma coisa curiosa é que aqui no texto falou assim, ó, que ele derrubou os antigos celeiros para construir outros muito maiores. Mas aí depois ele falou que o rico se achava inteligente, só que eu acho que ele é muito mais burro do que ele parece. Deus não achava ele inteligente. Não, nem eu acho ele inteligente, sabe por quê? Não é só ele ter deixado o celeiro pequeno e construir outro do lado. É verdade, né? Não precisava destruir. Ainda porque, né? Tava cheio de cereal dentro daquele celeiro, né? Não, então. assim, o que Deus fala de... Deus não fala que ele não era inteligente. Ele era insensato. Sim. Que inteligente ele era, tanto é que ele conseguiu arrecadar muita riqueza, conseguiu gerar muitos frutos na sua plantação, e fazer exportação e tudo mais. Só que não é somente essa inteligência que a gente deve cultivar aqui na Terra. Você não acha? Ele era avarento, né, Caio? Ele estava só preocupado em ter riqueza. Em ter riqueza. Era só isso que importava para ele, né? Só que, de repente, ele morreu. E aí? Ele não tinha... Ele não tinha se preocupado com as coisas que importavam para a vida espiritual, para as coisas que importavam e que contavam ou que contam para Deus. E quais são essas coisas que contam para Deus? O que importa para Deus? Importa o quanto a gente arrecadou de dinheiro aqui na Terra? Não. Se a gente vive numa casa simples, numa casa luxuosa, se a gente faz trocentas viagens para um monte de lugar, é isso que importa para Deus? Não. O que importa para Deus? Você ser humilde, ser caridoso. Que mais? Ter humildade. Ter fé. Ter fé. Ter bondade. Porque não adianta nada disso. Porque, assim, as coisas materiais, elas são da vida material, você concorda? Sim. Agora, as coisas espirituais, tipo, aprendizado, é tudo coisa espiritual. Ou seja, você leva para as suas próximas encarnações. Então, assim, as coisas materiais, quando a gente se vai daqui, elas ficam. Lembra, você deve ter estudado em história, né? Que os egípcios, quando eles morriam, eles colocavam dentro do caixão, assim. Não era caixão, né? Era sarcófago. Eles colocavam dentro dos sarcófagos dos faraós lá, todas as riquezas. Então, o ouro, as pedras, todas as riquezas que eles tinham, porque eles achavam que eles levavam isso com eles, né? Mas, na verdade, a gente não leva nada disso, porque na vida espiritual
a gente não precisa de nada disso. Do que a gente precisa na vida espiritual, Caio? Riqueza. Riqueza, que tipo de Espiritual. riqueza? Riqueza espiritual. Então, o que ele fala assim, os tesouros do céu, ou o que agrada a Deus, né? Vamos traduzir assim, o que agrada a Deus. É o bem que a gente faz para o outro, né? Um olhar compassivo com as pessoas, empático, né? Sabendo se colocar no lugar do outro, a capacidade de ajudar as pessoas sem olhar a quem, né? Sem ficar reparando no que a pessoa fala, no que a pessoa fez. Ajudar porque ajudar faz bem, né? Ser humilde, tratar as pessoas como iguais a você. Ainda que você tenha melhores condições financeiras, de educação, de conhecimento, todas as pessoas que estão nesse planeta são irmãos, são filhos de Deus. Deus enxerga todos eles da mesma forma. Então, é isso que conta. Ser humilde, ser caridoso, ser bondoso, né? Hoje as pessoas têm um hábito muito terrível, que é o de ficar julgando os outros, sabe? Ficar apontando defeito nos outros. Você fez isso, você aquilo, olha que absurdo isso. Mas será que nós somos tão bons, tão corretos e tão perfeitos que a gente tem moral, que a gente tem direito de apontar o dedo para o outro para ficar apontando os defeitos do outro? Não. E além disso, isso também é de outra parábola, lá do fariseu e do publicano. Alguém lembra? Porque assim, se a gente não é perfeito, e a gente sabe que a gente não é, todo mundo que está nesse planeta está aqui porque tem um monte de coisa para melhorar, certo? Sim. E se a gente não é perfeito, por que a gente se acha no direito de ficar julgando e apontando os defeitos dos outros? Pois é, né? Você não acha que é mais importante a gente olhar para dentro da gente? Lembra aquilo que o Santo Agostinho falou? Sim. Que a gente Antes já falou de aqui? dormir, você tem que olhar para si mesmo e perceber todos os erros que você fez ao dia. Todos os dias. A gente tem que fazer uma análise interna, né? Porque se a gente não se melhora, como que a gente vai cobrar que o outro seja melhor? Né? Porque o ser humano é assim. Ele senta no rabicó dele, né? Guarda todos os defeitos dele quietinhos lá dentro de um cubículo bem apertadinho para ninguém ver, para não escapar nada dali, e fica falando mal dos outros. Olha que bonito, né? Agora sim, você já até falou aqui. O que a gente leva daqui? O aprendizado. O aprendizado, o conhecimento, que mais? A nossa fé, a nossa caridade, a nossa humildade. O bem que a gente faz para o outro. A contribuição que a gente dá para a evolução do nosso planeta. Sim. Né? Agora, tudo que é material. Celular, telefone, casa, carro. Dinheiro, luxo, mesa, micro-ondas, pia. Tudo isso é material. A gente não leva com a gente. A gente não vai ler. Imagina, você levar o mundo inteiro com a gente. No meu caixão nem vai caber uma pia dentro. Calma, não grita alto. Eu não tô gritando, não. Não, tá rindo. Então, mas é isso que importa, você não acha? Acho. E então, o que a gente... O que você acha? Qual é a lição que a gente pode tirar dessa parábola? O que a gente consegue assimilar disso aqui? Né? Porque Jesus, toda vez que ele contava uma parábola, ele queria ensinar alguma coisa pra gente. Certo? Sim. Né? A gente já conversou aqui, já estudou, que a parábola era uma forma que Jesus tinha de
impressionar as pessoas. Então ele usava fatos cotidianos, histórias cotidianas, para trazer lições morais para as pessoas. Então, o que Jesus queria ensinar para a gente com essa lição? Para a gente não pensar só na materialidade, né? Para a gente não pensar só em ter coisas materiais. Porque o que vai de verdade, para a gente entrar no céu, é o que a gente faz de bom. É o nosso pensamento bom, é a nossa fé, é a nossa unidade, a nossa caridade. Você falou em entrar no céu. Tem uma porta lá que a gente abre assim, Não. a gente entra? Não. Ah, Quando a gente morre, na minha visão, é feito um julgamento. Ah, é? Julgamento. E Deus que é o juiz? Mais ou menos. Tipo, o conselheiro vai ser o juiz, né? O conselheiro do céu. Aí, Conselheiro do céu. aí, se a gente fez muita coisa errada, a gente pode continuar num planeta ruim que não é nosso, né? Porque tá cheio de guerra, cheio de poluição. Agora, se a gente fez algumas coisas boas, muito mais coisa boa do que coisa errada, a gente vai pro céu e provavelmente a gente pode ir num planeta um pouco mais avançado com menos coisas ruins. Ah, mas isso aí quando for reencarnar, né? Sim. Mas assim, você acha mesmo que Jesus, quando a gente desencarna, que tem um tribunal assim, lá no céu, né? O que você está chamando de céu, a gente chama de plano espiritual, né? Você acha que lá no plano espiritual tem um fórum, que nem o fórum aqui onde a mamãe trabalha, né? Tem um fórum que tem um juiz, que é Deus, e ele tem um martelo assim e fala assim: culpado, inocente. É isso? Não. É assim? Não. Porque assim, Caio. Não, deixa eu falar. Posso Tá, falar? deixa, lógico. O julgamento não é que nem aqui na Terra. O julgamento espiritual é simplesmente você aparece na frente de Deus, mais ou menos, né? Aí ele... Não aparece, né? Aí você pode ver tudo que você fez na sua vida. Ah, tá. Aí, que nem Santo Agostinho falou, sempre reveja, antes de você dormir, as coisas que você fez no dia, ao dia, né? Lá vem a escolha. Se você morrer, nunca viu o que você fez no dia. Aí você quer rever. Daí na próxima encarnação, você quer rever quando você morrer. Tudo de uma vez, ou um pouquinho, tudo no dia. E aí, Tia Cá? Ah, Tia Cá tá esse microfone. Ó, deixa eu falar uma coisa. Na verdade, Caio, Deus não é um julgador. Eu sei. Né? Lembra que a gente aprendeu que Deus é só amor, né? E Deus ama tanto a gente e a gente erra tanto, e a gente já vem errando há tantas encarnações que a gente teve, né? E Deus nos dá sempre chance. Então não é Deus que julga a gente, né? Quem julga a gente somos nós mesmos, a nossa consciência, né? Porque antes da gente vir para cá, para esse planeta, a gente escolheu muitas coisas, né? Que a gente, como a gente ia viver, muitas coisas que iriam acontecer na nossa vida, as provas, as missões, em alguns casos, né? E a gente assumiu alguns compromissos, certo? Sim. Até aí você concorda. Aí a gente veio e a gente esqueceu de tudo isso, né? Porque a gente passa por um processo de esquecimento, né? Para reencarnar. Só que todos os nossos compromissos, eles ficam lá no nosso subconsciente. E quando a gente desencarna e a gente não conseguiu cumprir aquilo que a gente se comprometeu a cumprir, a gente se culpa, né? A gente se responsabiliza. Então somos nós mesmos que nos
que nos julgamos, assim, entre aspas, vamos dizer, né? Porque aí quando a gente desencarna, a gente começa a lembrar dos compromissos que a gente assumiu e aí a gente percebe que a gente não fez exatamente aquilo que a gente fez. E algumas vezes a gente acaba se comprometendo mais. A gente acaba cometendo erros que fazem com que a gente fique, assim, com que a gente se cobre mais. Por isso que é importante aquilo que o Santo Agostinho disse, né? De todo dia, antes da gente dormir, a gente fazer uma reflexão sobre o nosso dia. Se tudo que a gente fez está certo ou não, se tem alguma coisa que a gente poderia mudar, corrigir, se a gente deve pedir desculpa para alguém, né, se redimir, tentar consertar o nosso erro, porque quando a gente faz isso em vida, provavelmente quando a gente desencarnar, a gente vai ter menos culpa, você concorda? Sim. É isso aí. Ô mãe, lembra que eu falei lá sobre a parábola do fariseu e do publicano? Lembro. Aí, você falou assim, ó, a gente não tem o direito de julgar os outros, a gente também não julga a gente, né? Antes de julgar os outros, a gente tem que olhar para dentro da gente, né? Sim. Aí o fariseu lá, lembro de uma parábola, o fariseu falou assim, ó, ele fez uma palestra toda orgulhosa e falou assim no final, ó Deus, eu te agradeço por não ser igual esse publicano ladrão aqui, né? Uhum. Mais ou menos assim. Sim. Aí o publicano nem tava tentando escutar, né? E tava falando uma prece muito, nem se falar, mas simples, né? Simples. Humilde pra Deus perdoar ele. Porque apesar de tudo, o publicano sabia que ele tinha errado, né? Sim. Então a gente admitir que a gente erra é o primeiro passo. Sim, né? E outra, o fariseu, ele falava que ele era perfeito. Ele se achava perfeito. Ele se achava né? perfeito por seguir todas as leis. Só que, todas as leis, Jesus e de Moisés, né? Só que... Não, só as de Moisés. Só de eles Moisés, não né? acreditavam em Jesus, né? Realmente. Aí, depois de seguir todas as leis de Moisés, eles acreditavam que eles eram perfeitos. Uhum. Só que ninguém é perfeito. Aí, o que acontece? Eles eram homens cheios de vícios, de erros e se achavam perfeitos. Eles não cumpriam tudo isso. Então, você está querendo dizer assim, que a gente... Você está comparando mais ou menos o fariseu com esse produtor aqui, né? Sim. E que eles eram orgulhosos, eles eram prepotentes, eles eram presos às coisas materiais, e a gente não pode ser assim, Sim. certo? A gente tem que cultivar dentro da gente aquilo que agrada a Deus. Muito bem. E só isso é o que a gente leva com a gente, né? Para que a gente tenha condições de, quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente ter um conhecimento da vida espiritual. A gente não chegar lá achando que a gente pode tudo e que está tudo certo e que a gente é correto e que a gente não tem que arrumar nada, né? Porque não foi isso que Deus quis da gente. Ele quer que a gente sempre melhore. E para a gente melhorar, a gente precisa fazer esse exercício constante, diário, de autoanálise. Mas não é só autoanálise. A gente tem que se esforçar para se melhorar. Sempre buscando o equilíbrio. Então, Porque tudo no universo busca o equilíbrio. Sim. Certo? Ô, gente, já deu horário. Então, vamos encerrar o programa? Então vamos. A tia Camila teve um problema no microfone. Então hoje eu vou, excepcionalmente, encerrar o programa Eu posso aqui. encerrar? Pode. Então se despede das pessoas. Faz o convite
né? Uhum. Pra quando? Para próximo domingo. Pro próximo domingo. Tá. Então vai. Tchau, gente, ó, pessoal de casa. Não se esquece, se você perdeu alguma coisa, algum programa aqui, tem o nosso podcast lá no www.radiomaimei.com.br, tudo junto, Sem acento, tudo junto. sem acento, tudo junto. Lá consegue assistir todos os seus programas. Sim, Muito bem, tudo que foi aqui ao ar ao vivo tá gravado lá. dá um Certo? tchau aí, tio Mari. Eu vou dar. Então, tia Camila, um beijo. Boa semana. Tia Camila tá mandando um beijo para todo mundo de casa. A gente agradece a companhia de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias. Que nós possamos ter uma semana iluminada. Que as energias espirituais dos nossos mentores, dos espíritos de luz, possam invadir os nossos lares e que o amor de Jesus seja uma constante dentro dos nossos corações e que possamos nos encontrar semana que vem para mais um programa Sementinhas do Amanhã. Fiquem com Deus e boa semana.